Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão, Maria José Machado, tudo bom, Zezinha? Namastê, tudo bem, graças a Deus. Tudo Que maravilha. bom, então tá bom. Nós estamos aqui hoje para continuar falando sobre a deusa da liberdade, já parte 2, né? E depois eu vou Sim. fazer a meditação. Então a gente já estava aqui com a Giovana esperando. Boa noite, Giovana. Agora a Maria Carolina e o Mauro. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, então. Vou fechar meu som, você pode começar. Boa noite a todos, muito obrigado, né? Quem vai estar assistindo agora, quem vai assistir depois, né? Mas eu quero, a gente continuando a falar sobre dessa deusa da liberdade, né? É uma coisa muito importante para mim, porque eu amo ela, sabe? Eu nem sabia que existia deusa da liberdade. Para falar a verdade. Eu sempre chamo a chama da liberdade. Ai, a chama da liberdade, né? Para libertar o planeta, libertar mim mesma, né? Que às vezes a gente pensa que não tem crença, que não tem coisa agregando a gente, mas quando você vai lá no fundo, nossa, isso aqui é uma crença, oh meu Deus, ai, deusa da liberdade. Agora eu falava chama da liberdade, chama da verdade, jogava a chama da liberdade nos meus familiares, jogo ainda, né? Nas pessoas que eu conheço. Agora eu sei que é deusa da liberdade, né? Que aí agora ficou mais completo, né? Que eu nem sabia que existiam essas deusas, né? Porque é uma coisa muito linda que a gente vai estudando e a gente vai aprendendo, né? Como o poder delas é muito grande sobre nós, né? Então, isso, eu acho que vai ter que ser 3 vezes para me falar dessa deusa aí, né? Porque o que eu vou falar hoje, gente, é a respeito de como a gente fica tão preocupada com os nossos governos, né? Como está encaminhando a humanidade, como as coisas estão se transformando nesse caminho sinuoso que está aí, né? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, tá? Assim que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, mas com esse estudo aqui que eu fiz hoje, né? Vamos dizer que seja o meio, né? E depois a gente vai fazer o terceiro, aí eu vou, acho que vai dar para concluir, né? Mas a gente vê que nós nunca estamos sozinhos, tá? É muito importante a gente saber disso, que tem certas pessoas que ficam tão preocupadas, Deus era uma delas, né? Porque a gente que tem família grande, né? Então você fica preocupado com os filhos, com os netos, o que vai acontecer com essa bagunça toda das políticas, das coisas, né? Gente, eles estão cuidando de tudo, né? Eles cuidam de nós, entendeu? Porque nós somos filhos de Deus perfeitos, né? E a gente vem aqui galgar uma evolução, né? Na nossa individualização. E com a chama da liberdade, né? Agora com a deusa da liberdade, a gente tem mais possibilidades à nossa frente, porque quando você for chamar, você já sabe que tem um ser que está cuidando de tudo isso, né? E é isso que a gente vai falar hoje, que eu vou falar hoje, né? Esse estudo sobre como a gente vê no visível uma coisa, mas no invisível existe outras coisas se acontecendo, né? E quando você começa a ter essa fé de que isso realmente existe, você vai se confortando mais um pouco. Você sabe que a luz está se expandindo, a luz está fazendo o trabalho dela, né? O que a gente tem que fazer é só irradiar a luz realmente, entende? A gente tem que estar cada vez mais concentrada nessa luz que nós conhecemos, né? Que essa luz dessa irradiação que a gente está fazendo é que vai fazer com que os poderes invisíveis possam atuar com mais força no nosso planeta, né? Tirando essas aberrações que a gente vê por aí, né? Então, esse hoje vai ser disso, né? Então, de saber como que as forças invisíveis, dependente do que você pensa, fala, sente, do que você quer para você, elas estão trabalhando a seu favor, né?
quando a gente fala assim, o cosmo trabalha a meu favor, e realmente ele trabalha, né? Cada vez mais eu vou vendo esses estudos aí, eu estou percebendo isso, que eles trabalham mesmo, né? Então, eu quis falar isso primeiro para vocês terem essa força, esse poder de saber que nós não estamos sozinhos, que tem milhares de seres cósmicos, a deusa da liberdade é um ser cósmico, né? Que está aqui, né? Há muito tempo, né, quando, como eu já falei na outra live, né, quando estava tudo escuro aqui, os magos negros estavam aqui, aquela confusão toda, ela não podia vir aqui, né, porque não tinha frequência para isso. E a partir de 1900, eu vou ler aqui para vocês depois, de 1926, que eles começaram a arrumar para que isso acontecesse, né. Então, aí ela começou a se manifestar aqui, e foi por isso que nós saímos da Idade Média, saímos dessas coisas horrorosas, né? E podemos estar onde nós estamos hoje, num patamar evolutivo bem maior do que nas encarnações passadas, né? Então, isso a gente tem que perceber como a luz trabalha, como nós somos realmente energia, vibração e consciência, né? Quando você começa a atenar para isso, as coisas mudam. Então, vamos começar agora, eu vou ler para vocês a respeito. Sempre eu falo lá no meu canal, né, que, né, sempre na meditação que eu vou fazer da chamatina, eu gosto de falar isso porque eu acredito nisso. Que eles falam, eu sempre falo assim, olha, as Américas é o berço da nova era, né? E o Brasil é o cálice, né? Onde está. Eu sempre vejo assim, por isso que eu falo assim, né? É, então, eu sinto isso, eu vejo isso e sei que o Brasil está derramando muita coisa no planeta inteiro. Mas como que começou essa história toda? Como que isso foi, né? Vamos dizer assim, quando Cristóvão Colombo descobriu aqui, aí já começou um processo, né? Já começou um processo bem naquele lado, que ninguém imagina, descobriu aquelas coisas todas, mas ali começou um processo da espiritualidade. Tá? Não está escrito aqui, mas eu sinto isso, que foi o começo da gente sair daquele velho mundo, né? Que vamos dizer assim, quantas coisas desastrosas ocorreram lá no velho mundo, e agora teve o descobrimento de um outro lugar, vamos dizer assim, que está mais puro, um lugar assim onde ficou Atlântida, onde tem os remanescentes daqueles que fizeram com que o mundo chegasse a um ponto que eles mesmos descobriram, eles mesmos destruíram tudo, né? Com os magos, aquela confusão, nem vou falar que todo mundo já sabe. Mas ali, no descobrimento de Cristóvão Colombo, foi o começo para chegar onde nós estamos hoje, né? E foi o começo com as Américas. E quem foi esse ser que fez com que tudo acontecesse isso, né? Foi a deusa da liberdade, vou falar ponte da liberdade, foi a deusa da liberdade, né? Que é um ser cósmico. Então, nós vamos falar hoje, para a gente falar das Américas, né? Nós temos que falar primeiramente de George Washington, né? Que foi o primeiro presidente. Então, eu vou explicar aqui resumidamente. Quem quiser saber mais a respeito, da onde que ele era lá da Virgínia, né? A gente pode falar na outra live. Hoje eu vou falar só o acontecimento do mundo visível e o que acontece no mundo invisível, que eu acho muito legal fazer esse paralelo, sabe? Depois, na outra live, nós vamos falar da Estátua da Liberdade, o significado, mas hoje não. Hoje eu vou falar só o resumo do George Washington, o que era ele, e depois como o pessoal da hierarquia estava trabalhando para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceram, né? Então, vamos lá, ó. O George Washington foi um líder político, militar e estadista norte-americano, um dos fundadores dos Estados Unidos. Foi o primeiro presidente daquele país de 1789 a 1797. Anteriormente, liderou as forças patrióticas na Guerra da Independência. Aqui vou fazer uma paradinha. Vocês sabem que quando acontece isso, né?
as pessoas estavam lutando para ganhar seus países, as suas coisas, um entravam descobria e achava que era deles, tinha aquela luta pela independência. Todo mundo já sabe isso, né? Não preciso nem explicar muito. Bom, continuando. Ele era um dos que criticavam os impostos criados pelos britânicos e defendia o direito dos colonos de serem representantes no parlamento. Olha a assinatura dele aí, olha que bonita, hein? Essa Denise é danada, hein? Conseguiu até a assinatura dele. Gente, olha, nós temos a nossa assinatura aqui na Terra e temos a nossa assinatura cósmica. Essa aí é a assinatura dele, olha que linda, hein? Né? Bom, continuando. Sua liderança militar americana foi de 1732 a 1799. Peraí, deixa eu ver o que é isso aqui, a dentadura dele. Denise, como você conseguiu a dentadura dele? Que fofo! Bom, então a liderança militar americana dele foi de 1732 a 1799, né? Ele derrotou os ingleses na Guerra da Independência. Foi um dos maiores líderes militares. Você veja que ele já tinha dentro dele essa sede, né? De luta, de desbravar, de trazer uma vida melhor para os americanos, né? Ele estava lutando por isso, né? Ele foi o primeiro presidente recém-formado da nação dos Estados Unidos da América. Ele atuou também na guerra contra os índios e depois lutou contra os britânicos pela independência das 13 colônias. Aqui, por exemplo, essa história dos índios, né? Nossa, eu pelo menos na minha época, né? A gente ia em muito filme que falava a respeito disso, né? Muito filme, mas muito filme. Então, mais ou menos, a gente conhece o que era isso aí. Era terrível, aqueles índios, eles eram fortes, bravos, não queria ninguém na terra deles, era uma luta sangrenta, né? E ele queria, e ele lutou com esses índios para estabelecer o território americano, né? Continuando. Em 1776, Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 4 de julho de 1776. O segundo Congresso Continental ocorrido na Filadélfia, na Pensilvânia, aprovou a Declaração de Independência. Agora aqui tem um fato curioso. Os franceses apoiaram a Guerra da Independência dos Estados Unidos, né? A França resolveu apoiar as 13 colônias, né, como uma forma de retaliação à derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos 7 Anos, né? Que aí já é uma outra coisa, né? Mas eles apoiaram, isso aí deu força para eles poderem se libertar, né? A Declaração dos Estados Unidos continha em seu movimento o anseio sincero de libertar o homem da arbitrariedade dos governantes e da insanidade de conduzir-se a si mesmo no caminho da felicidade. Vocês sabem, gente, sempre teve aqueles que oprimiam, aqueles que eram os escravos, aqueles que trabalhavam para os grandes viverem muito bem e os outros irem na miséria, sem nada, ainda escravo. Todo mundo sabe disso. E essa não foi diferente a história dos Estados Unidos, né? A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa tiveram o mesmo DNA, resultado de uma invocação no momento das ideias com o iluminismo, né? Iluminismo. Esse iluminismo, gente, não vou também falar sobre ele, senão a gente vai falar muito e não tem a respeito. Mas todo mundo sabe que foi um processo que se iniciou na mente das pessoas, dando assim, iluminou, eu gosto de falar assim, iluminou a mente das pessoas, porque elas tinham vamos dizer assim, eu gosto de falar assim, ó, elas eram assim, ó, feito aqueles burros assim de coisa, né? Onde tinha o imperador, aqueles que mandavam neles, e eles seguiam para ter um pratinho de comida, estava bom, como tem muita gente hoje assim também. Olha,
Existe gente assim hoje, hein, gente? Não vai dizer que passou esse tanto, existe gente assim ainda. E eles só viviam assim, né? Não olhava nem para o lado, o medo, né? E os trevosos se alimentavam do medo desse povo tudo, gente. Era uma coisa horrorosa. Mas aí aconteceu, que eu vou contar agora, a dispensação, né? Para que fosse 1929, eu vou ler ali, que começou a dispensação, né? Que eles fizeram para que isso mudasse. Então começou a entrar vagarosamente no planeta o iluminismo, eu falei iluminismo, o iluminismo, que foi a transformação, uma pequena expansão da consciência das pessoas, né? Então, aqui, ó, começou uma nova forma de pensamento para as pessoas, né? E claro, gente, tinham sempre pessoas encarnadas lá que movimentaram isso, né? A gente sabe que nós já estudamos aí nesses mestres aí para trás, né? Esses mestres famosos que todo mundo conhece, que eles vêm naquela época para mudar a cabeça das pessoas, né? Então eles fazem uma revolução, briga e vai você mais o quê? E tenta impor uma coisa nova para que toda a humanidade acesse isso que eles trazem, né? E no iluminismo não foi diferente, né? Vários seres estavam encarnados aqui com esse propósito, juntamente com o processo que ia acontecer futuramente, né? Então, agora, como vocês mais ou menos entenderam, esse processo de briga com os índios, com os britânicos, o mundo estava assim, essa bagunça aqui. Por quê? Agora vamos começar o estudo no mundo interior. O que estava acontecendo nos bastidores para isso tudo acontecer, né? Então vamos ver aqui. Em 1926, que marcou o fim de um certo ciclo. Então vamos dizer assim, que em 1926 fechou um círculo da humanidade, né? Foi assegurada uma dispensação que manteria em suspenso as forças destrutivas acumuladas ao redor da Terra, que de outra forma teria sido liberada e destruído a maior parte do planeta, e a que a maioria de seus habitantes teria perecido. Né? Eu vou explicar o que era. Então, vocês podem ver daí, gente, que nós sempre somos cuidados. Nós sempre estamos cuidados. Por exemplo, nós tivemos também outras destruições, né, no planeta. E agora ia ter essa também. Aí os mestres, os seres cósmicos, já começaram a trabalhar os pauzinhos para que lá em 1930, 35, a gente já começou a estudar isso aí nas lives passadas, que já começou uma dispensação. Mas isso tudo começou em 1929. Então, veja bem. O objetivo era dar a Saint-Germain a oportunidade de experimentar seu plano para trazer a nova era do ciclo do sétimo raio, pela qual eles esperavam salvar a Terra da destruição da forma iminente. Quer dizer, eles já estavam vendo que tanta coisa negativa, tanta coisa ruim, já estava a caminho da Terra para ser destruída de novo, antes de Sanat Kumara, que veio salvar a gente. Agora acho que eles pensaram assim, olha, gente, esse povo agora vai ter que trabalhar, viu? Não adianta ficar nos nossos bracinhos, não. Vocês vão ter agora, olha aqui, ó, começar a trabalhar. E foi isso que aconteceu, né? Agora ele explica aqui o que é essas coisas negativas. Eu vou explicar aqui, depois nós vamos falar o que eu leio aqui. Essa história dessas forças que a gente vai falar aqui é o seguinte: muita gente sabe, mas tem muita gente que não sabe isso, né? O que é? Por exemplo, todo mundo que vive aqui no planeta, ele tem um quanto de energia, vamos dizer assim, né? E com essas energias negativas, né, que ele tem, quando ele vai embora do planeta, essas energias negativas ficam aqui no planeta, não vão junto com ele, fica aqui, né? Infelizmente a Mãe Terra, coitada da nossa Mãe Terra, ela acalenta essas energias negativas, ela fica aqui, né?
quer dizer, milhares de pessoas lá da Idade Média, milhares daquelas pessoas, tudo difícil que era nós mesmos, bem, né, vamos dizer assim. Eles morreram, energia negativa no chão do planeta. Energia negativa no chão do planeta, energia, quer dizer, ia começar para uma autodestruição. Aí já começou a linha de descobrir as Américas, já começou o iluminismo, e as coisas começaram a trabalhar para a gente sair disso aí. E graças aos nossos mestres nós saímos, né? Agora as pessoas falam assim, mas vai ter Terceira Guerra Mundial. Não acredite, porque não vai ter isso. Bom, continuando. Nas profundezas da Terra estão como cinturões, túneis cheios de gás, produzido pela decomposição dos corpos humanos e animais enterrados ao longo dos séculos e séculos e de outros materiais, né? Que eu estava explicando. Muitos desses cinturões, túneis com gás, 2 deles estavam ao redor do Equador, bem na profundidade, e os outros estão ao longo das costas dos continentes, pelos vários países, né? Então, eles ficam ali grudados, esses cinturões cheios de energia negativa, que soltam um gás, né? Que vocês veem aí, né? Que a gente vê o petróleo, essas coisas aradas por aí vai, né? É tudo isso aí. Continuando. Os mestres estavam particularmente atentos ao longo do Equador, pois uma erupção superior, caso fosse grave, vocês sabem que tem aquelas erupções dos vulcões debaixo da terra, né? Que dá aquelas, mas é pouco que, né? Mas eles estavam com medo disso aí subir na superficialidade, né? Erupção superior. Caso fosse grave o suficiente, poderia perfurar o interior. Isso causaria tremenda explosão, né? Então, gente, isso era uma coisa que era iminente em 1929, veja bem, né? E olha a falha de San Andreas também, né? Lá na Califórnia, que todo mundo já conhece, aquela falha lá, ela acontecer, a falha de San Andreas, parte o planeta, né? Desequilibra aquele vulcão que tem lá também, é uma coisa assim horrorosa, né? Se acontecer, mas os mestres, a gente já estudou para trás aí, agora não lembro, depois a Denise lembra, qual foi o mestre que a gente estudou que ajudou com que isso não acontecesse, né? Bom, continuando. Aí veio o conhecimento, né, para a humanidade dos apelos e decretos, que foi aquilo que começou em 1930, 32, né? A lei cósmica... Deixa eu tomar um pouquinho de água, gente, dá licença. A lei cósmica tinha concordado com o método de usar decretos de seres humanos para fornecer a energia necessária para a mudança, e alguns desses humanos tinham ligações e laços pessoais com algum dos mestres, e foram atraídos para esses ensinamentos. A maioria deles se dispôs a cumprir os decretos, visto a grande necessidade. Aqui eu vou fazer um parênteses, né? Então, quando tem uma coisa dessa para acontecer, aí são encarnados pessoas aqui que já têm esse conhecimento. Então, quando eles escutam isso e já tinha aquele relacionamento com os mestres, eles foram embora com isso aí, né? Pegaram o filme. É a mesma coisa hoje em dia, esse paralelo que eu queria fazer. Às vezes a gente quer tanto que certas pessoas que a gente ama, até os nossos parentes, que comecem a fazer decreto, comecem a fazer as coisas, que vai para frente, né? Ai, como que eu queria que todo mundo fizesse esses decretos, né? Na minha família, tem mais a minha filha, né? A Carolina, que gosta muito dos decretos. Mas a gente quer. Mas aqui, falando nisso aqui, a gente já percebe que nem todo mundo está com isso. Ninguém teve acesso antes disso. Então, nós é que temos que fazer esse decreto, os decretos, irradiar a luz, e esse decreto chega aos nossos familiares e amigos, e à humanidade toda, né? Então, por isso que a gente, às vezes, não adianta convencer ninguém, né? Não adianta a gente querer fazer a cabeça da pessoa, porque ela não tem nível de consciência para isso.
Às vezes ela está lá na religião dela, lá, faz o bem para todo mundo, tem uma outra coisa, né? Então, por isso que eu falo aqui que às vezes não adianta a gente querer fazer a cabeça de alguém, não adianta, gente, é porque as pessoas não estão abertas para isso ainda, né? Continuando. Então, a maioria deles se dispôs a cumprir os decretos, visto a grande necessidade. Assim, era fornecer energia exigida pela lei cósmica, pela qual os seres divinos foram autorizados a remover as forças destrutivas. Quer dizer, eles começaram a fazer os apelos, os decretos, aí os seres divinos puderam remover do nosso planeta aquelas forças mais nefastas que não tinha, que ia destruir o planeta, né? Então eles conseguiram essa energia. Eles também foram capazes de garantir dispensações nunca antes ouvidas e a realizar muito mais do que esperado em alguns aspectos, né? Que isso aí foram as dispensação dos seres, né, que ganharam ascensão. Mas aqui a gente vai falar, ó. Grande número dos alunos deram a sua energia, esforço e tempo para a proteção e benefício do nosso país. Quer dizer, ele está falando lá das Américas, né? Do nosso país, que é os Estados Unidos. Também para a humanidade e o planeta, para o autodesenvolvimento, foi lançado a nova dispensação para a ascensão para aqueles que se qualificavam, né? Que a gente já falou nas lives aí passadas, né? Que essa dispensação abrangiu muita coisa, né? Tirar esses seres trevosos do planeta, a lei cósmica conseguiu tirá-los, e começou a abrir um espaço dos decretos para a energia nova chegar no planeta, e alguns que já se qualificavam fazer a sua ascensão, né? Bom, a deusa da liberdade foi quem deu a visão a George Washington com o decreto. Veja bem o decreto que ela fez para ele, né? E eu vou contar uma coisa aqui muito, muito engraçada disso aqui, né? Que eu já tive uma experiência com isso aqui. A deusa da liberdade foi quem deu a visão a George Washington com o decreto. Se necessário, que a luz de 1000 sóis seria liberado para salvar a América, né? Isso foi no inverno de 17 de dezembro de 1777, né? Então, eu vou contar para vocês aqui. Quando eu estava escrevendo lá, eu me lembrei disso. Então, eu vou contar para vocês, que eu já tive uma experiência com essa luz dos 1000 sóis. Lá nos Ascensionados Livros, nos livrinhos deles, tem alguns decretos que falam do sol dos 1000 sóis, né? E um dia eu estava, né, lá por volta de 2016, 2017, mais ou menos, né? A minha tia Ruth morava comigo, que era uma velhinha muito linda, né? Ela não tinha filhos, eu levei ela para cuidar dela e pus ela dentro da minha casa, né? Acho que ela tinha 85 anos, não tinha filhos, estava morando sozinha, então eu levei ela para minha casa. Aí ela estava no quartinho dela, já dormindo, que antes de começar as expansões de luz lá, né, os rituais, eu punha ela para dormir, dava comidinha para ela, geralmente começava 8 horas para dar tempo, né? Então a gente punha ela para dormir e ficava lá. Aí estava naquele dia lá, né, que a gente acendia as velas, né, fazia todo o ritualzinho para os mestres, né? Então estava a Clementina, estava a Eda, estava algumas outras pessoas estavam lá, né? Mas não era muita gente, tem umas 4 só, 4 pessoas, 5, mas no máximo. Aí nós estávamos lá e fomos, e a gente fez uma meditação e um decreto com essa luz dos 1000 sóis. Então, eu falei, aí depois todo mundo ficou quietinho na meditação, acolhendo a luz dos 1000 sóis dentro do nosso campo, né? De repente, a minha tia lá no quarto, né, que era pertinho a sala, minha casa não era muito grande, né, ficava a sala assim, um pouquinho, já ficava o quarto dela para ali, né, ela deu um grito, ela gritou, que sol é esse? Que sol é esse? O que é isso? O que é isso? Começou a gritar que ela viu o sol. Então, eu posso falar que esse sol de 1000 sóis, eu falo da minha experiência, né, gente, eu não falo mais do que eu
que eu vejo, que eu sinto, que eu falo, né? E ela gritou, ficou desesperada. Eu tive que ir lá no quarto dela, quer dizer, esse sol dos meus sócios chegou na minha casa, eu acho, porque todo, né, todo mundo, se ela que estava dormindo foi acordada por essa luz, né? Então, por isso que eu falar que esse sóis dos meus sóis é poderoso, gente. Nossa, eu saí correndo, as meninas também saíram, foram lá, que eu fico com medo dela cair da cama, alguma coisa, né, tadinha? Mas então ele é real. Nós estávamos ali compenetradas, nós, né, naquele sol dos meus sóis, e ele apareceu lá para minha tia. Ela viu, porque ela já estava bem de idade, e esse pessoal que é de idade, né, eles vêm do outro lado, né? Então, foi aquela luz imensa. Então, eu vou falar de novo o decreto aqui, que a deusa da liberdade deu para o presidente George Washington, né? Se necessário, que a luz de 1000 sóis será liberado para salvar a América, né? Aqui seria liberado, né? Mas eu estou pondo aqui, será liberado, porque foi liberado, né? Para salvar a América. Isso foi no inverno de 17 de dezembro de 1777. Ó, vocês se lembram que a deusa da liberdade deu à humanidade o livre-arbítrio no início, quando eles surgiram individualizados? Mais ou menos na vez passada, eu falei sobre isso, tá? Mas eu vou falar de novo, porque aqui está de uma outra forma, tá? Que eu falei só de que, mas a fala como é do ser de fogo branco, eu achei assim, falar de novo, que é uma coisa muito importante para a gente compreender isso, né? Então, vocês se lembram que a deusa da liberdade deu à humanidade o livre-arbítrio, no início, quando eles surgiram individualizados. Ela segurou isso na posição de autoridade nas 12 casas ao redor do Sol. Portanto, a deusa da liberdade tem autoridade para invocar a luz cósmica. E ela também, eu falando aqui, né, gente, ela é um ser cósmico, né? Então ela pode invocar essa luz cósmica, né? A deusa da liberdade foi, por muito tempo, porta-voz do Conselho Kármico. Assim, na década de 1930, quando os alunos começaram a fazer os chamados decretos da luz cósmica, a deusa da liberdade foi quem chamou essa luz diante do Sol central. Isso foi feito em intervalos diferentes. À medida que estes se tornavam mais frequentes, a luz cósmica estava sendo aumentada, né? Não sei se vocês entenderam isso aí. Quer dizer, quanto mais que as pessoas iam fazendo seus decretos, seus apelos, as pessoas pensavam na luz, a luz cósmica foi sendo aumentada, né? Foi sendo aumentada. Aquilo que é feito através da presença eu sou, veja bem isso aqui eu achei super interessante, gente. Aquilo que é feito através da presença eu sou é permanente, mas não pode manifestar-se no exterior por um longo tempo, sem o trabalho interno que tem que ocorrer primeiro. Isso aqui, agora eu falando aqui, tá? Isso aqui tem a ver, gente, com as antigas eras de ouro que fizeram, né? Então, as pessoas, vamos dizer assim, isso também acontece hoje em dia, né? Porque a gente sabe disso. As pessoas vão fazer seus decretos do eu sou, ela fez aquilo naquele momento, aquela coisa tatuando. Mas se ela não fizer com aquele decreto o movimento interno de ser real e verdadeiro dentro dela, aquilo pode até ficar nela, mas para o exterior vai perecer, não vai ficar, né? Então, para ver uma mudança concreta, que eu acho que está acontecendo no planeta hoje, né? Para ver uma mudança concreta, a gente precisa mudar internamente, né? Está os nossos chakras alinhados, o que você está falando é o que você está pensando e é o que você está sentindo. Aí você está alinhada, a presença eu sou está forte, poderosa dentro de você, né? É isso que ele está falando aqui. Precisa ter o trabalho interno das pessoas para aquelas coisas ficarem pulsando para sempre, vamos dizer assim. Porque se a pessoa mudou de ideia,
aquilo lá no exterior para. Fica na pessoa, que foi ela a criadora, né? Mas no exterior, ela pode parar, né? Aí, continuando aqui, né? Então, ele fala aqui, ó. Aquilo que é feito através da presença eu sou é permanente, mas não pode manifestar-se no exterior por um longo tempo, sem o trabalho interno que tem que ocorrer primeiro, né? Então, a gente muda e depois a gente fala, né? E hoje está até provado, né, que quem fala uma coisa, pensa outra, sente outra, gera antimatéria, gera doença na pessoa, né? Porque as células ficam todas malucas ali, né? Porque ela não sabe a pessoa se presta atenção no que ela está sentindo, se elas vão fazer o que ela está pensando, é onde vem as doenças, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Se você ainda não conseguiu alguma coisa, não fale, fica quietinha, até o dia que você vai conseguir falar que não, agora eu sei, eu falo isso porque eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, eu estou fazendo isso, né? Continuando. Então, agora, as mudanças que vemos ocorrendo na humanidade, atitudes, tendências, comportamentos, pode ser devido ao muito do que aconteceu e que foi realizado no interior, do ponto de vista cósmico, né? Por exemplo, isso que ele está falando aqui é o seguinte: se a humanidade, né, que tem os tal dos 51%, tantos por cento, não tivesse ocorrido com a humanidade num todo, a gente não estaria vivendo isso, né? Nós estaríamos ainda dos patamares para trás, né? Mas claro, gente, que teve muita gente que foi encarnada aqui que estão fazendo esse trabalho, entendeu? Né? Que estão querendo propagar luz, são pessoas com retidão. Às vezes elas nem conhecem os mestres, nem sabem quem são os mestres, entendeu? Mas elas estão dentro do padrão do bem, da força, da garra, então tá tudo certo, né? Não, não importa a nomenclatura, né? A gente fala assim, ai, mas eu gosto tanto de São Francisco de Assis, eu adoro ele e tem aquela fé nele. Não sabe ela que é o mestre Kutumi, né? Kutumi ou Kutumi, como você queira chamar. Então é isso aí que está falando aqui, né? Que foi realizado porque o interior das pessoas mudaram, né? Aí as pessoas falam assim, ah, mas que religião não presta, não tem. Gente, ela faz um trabalho, ela tem um trabalho dela. Tudo que está nesse planeta aqui tem o seu trabalho, né? E a gente tem que tirar o chapéu, respeitar, seja, não importa a religião que for, mas está fazendo bem, está fazendo belo, está fazendo, tá tudo certo, gente, né? Bom, esse início, bom, isso que tudo foi realizado do vista ponto cósmico, né, no interior, do ponto de vista cósmico, no interior das pessoas, né? Esse início foi, deixa eu ver um pouquinho mais de água, que aqui em Brasília não chove, tá seco, gente, seco. Esse início foi na década de 1930. E mais tarde, na década de 1950, quer dizer, começou o processo em 1930 e depois ele começou, foi caminhando, caminhando e teve outro apogeu, que foi em 1950, né? Tudo o que está sendo feito até os dias de hoje está influenciando a humanidade, né? Então, como diz assim, né? É tudo, quer dizer, esse trabalho que eu e a Denise fazemos, que outras pessoas aí no YouTube fazem, que todas as pessoas que fazem lá na igreja rezando seus terços, as pessoas que se unem para cantar, os que se reúnem para fazer mantra, não importa que seja depositando uma energia boa no planeta, tá maravilhoso, né? Então, isso aí está contribuindo para que o planeta possa entrar numa oitava maior, que ele possa subir, né? E nós todos juntos, né? Então, é muito lindo tudo isso. Cada dia que eu e ela fazemos essas lives aqui, a gente está falando, as pessoas estão escutando, vai derramando isso no coletivo, vai derramando isso no planeta. A Mãe Terra vai assimilando isso e tudo vai fazendo, de todas as pessoas. Vocês verem hoje que como isso em todos os lugares está difundido isso aí. Antigamente, para a gente achar o que era chakra, meu Deus, que dificuldade, não tinha que procurar nos livros, né? Hoje em dia, você põe lá no YouTube, chakra, nossa, você pode escolher o que você quer.
Às vezes você quer pôr uma coisinha, tá cheio de lá, né? Então ninguém mais está perdido, só fica perdido quem quer, né? Quem não quer saber de nada mesmo, só quer saber de ficar aí na televisão, só vendo filme, não quer estudar, não quer saber de nada. Aí fica aí sem fazer nada e também não vai evoluir, né? Bom, agora vamos ver aqui o que o Mahashohan disse em, olha, já passado o tempo, em 10 de setembro de 1953. Olha o que ele falou. O ser Adélfia, né? Agora que eu não sei se é um mestre ascensionado, é um ser de luz, né? Escolheu animar o campo de força do grupo da Filadélfia. Como vocês, esse grupo da Filadélfia eram os grupos de estudos, né? E o grupo dos decretos que eles faziam, porque eles foram se divulgando para todos os lugares. E esse grupo aqui é da Filadélfia, tá? Então, a Adélfia escolheu animar o campo de força do grupo da Filadélfia. Este campo de força artificial permanentemente foi estabelecido. O ser Adélfia formou seu batimento cardíaco. Através desse campo de força, os grandes dirigiram muitos poderes do fogo sagrado. Quer dizer, o que quer dizer isso aí, gente? Esse ser, né? Não sei se é um mestre ascensionado, pensei até que era a nossa Daphne, que nós já fizemos a live dela, né? Mas não é, que o nome é outro, né? A nossa aqui, a nossa querida é Daphne. E essa aqui não conheço, a Adélfia. Não sei se é um ser cósmico ou se é uma mestra ascensionada, porque não diz, só diz o nominho dela, né? Mas eu pus ela como um ser. A Adélfia formou seu batimento cardíaco, quer dizer, o que eu entendi aqui disso foi o seguinte: todos esses pessoas com esses grupos, talvez o grupo da Filadélfia fosse o mais forte, né? Então ali eles criaram uma estrutura de um coração que pulsa, né? Vocês sabem que nós somos energia, vibração e consciência. Então começou a pulsar lá na Filadélfia esse coração para puxar a América para a transformação. Olha que lindo, né? Continuando, através deste campo de força, os grandes seres dirigiram muitos poderes do fogo sagrado para esse coração, quer dizer, para esse campo eletromagnético que se criou na Filadélfia com essas pessoas, com esses seres, fizeram uma família de luz lá, né? Tanto dos encarnados quanto os desencarnados, né? Então ficou aquela coisa linda, né? Ó, o campo de força desenhado e qualificado pelo diretor do grupo e pelos alunos, e através da assistência do ser Adélfia, formou o poder, a fé, proteção e ação, né? Aí, agora eu vou dar uma paradinha aqui. Aí vocês veem, gente, como é muito importante a gente ter essas egrégoras de luz. Porque dentro dessas egrégoras de luz, como que as coisas funcionam, né? À medida que nós humanos nos reunimos para a gente ter essa vontade de melhorar o planeta, ter essa intenção das coisas ficarem bem, ajudar nossos irmãos, ajudar as pessoas, ajudar a humanidade, muitos seres agregam a nós. Independente se a gente chama eles ou não. Claro que a gente sempre está chamando os mestres, fala o nome dele e tudo. Mas tem vários seres que se agregam nesse nosso trabalho para aumentar isso, né? Para aumentar esse campo eletromagnético. E isso eu acho muito bacana. Continuando. Foi um impulso para os Maria diretores. José, Oi. eu achei na internet que quem era a Delphi, eu escrevi aí. Oh, mas você é maravilhosa! Que coisa linda! Fala aí. Olha lá. Eu vou Veladora, ler. Eu vou... tá, Lê você. Pode ler pode ler. você. Então eu vou A ler. Delphi, Adélfia, veladora silenciosa do grupo de estudos da Ponte para a Liberdade na Filadélfia. Também é conhecida como anjo guardião dos estudantes da luz. Ai, que lindo! Mas você é demais, Denise.
Eu até procurei alguma coisa, mas como eu estava estudando tudo, eu falei assim, não vou dar conta, né? Mas que linda, ela é uma veladora silenciosa, que coisa linda, ela fica guardando tudo, gente. Ai, que coisa linda, mas muito lindo mesmo, né? Que ela proteja todos Eu nós achei a estudantes mensagem dela aqui, depois eu te mando, você traduz e lê na no outra live. próximo. Tá, que coisa linda, né? Então, gente, você vê que como que quando esses grupos, né, estavam se formando lá, e ela conseguiu fazer um coração pulsante desta energia, né? E olha, é aquela energia do poder, da força, né? Então ficou pulsando aquilo lá, né? Isso não lembre-se, é o Mahashohan falando, tá, gente? É o Espírito Santo. Continuando. Então, eu vou voltar um pouquinho. O campo de força desenhado, qualificado pelo diretor do grupo e pelos alunos, e através da assistência da zeladora silenciosa Adelphi, agora eu vou falar direitinho, formou, ó, o que ela formou, hein? Para dar impulso às Américas. Ela formou o poder de fé, de proteção e ação, né? Foi um impulso para os diretores do grupo e alunos, que desejavam estabelecer unidades locais em várias localidades. Esse campo de força da Filadélfia foi construído pela deusa da liberdade e pelo espírito da América. Assim foi construído esse coração no centro que pulsa. Então vocês vejam, gente, quantas pessoas ajudaram fazer, porque eles começaram a expandir, né? Começaram em várias localidades, começaram a pôr. Aí, olha, foi essa veladora silenciosa, foi mais para frente eu vou falar para vocês que São Miguel Arcanjo também teve, que eu já li mais para frente, né? Também esteve nesse intuito disso aí, e a deusa da liberdade, né? Então é um montão de gente ajudando para que a América sobressaísse. E agora, vocês não acham que também tem um montão de gente ajudando o nosso Brasil? Eu acredito que tem sim, entende? Nós agora estamos vivendo uma outra coisa, mas tem a ver também com tudo isso que aconteceu lá, né? Por isso, gente, vamos ficar felizes, animados, que no fim tudo vai dar certo. Bom, agora eu vou falar de uma outra coisa, né? Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar depois, tá bom? Agora, em 8 de novembro de 1938, o mestre Saint-Germain disse que a deusa da luz, deusa da liberdade, e o todo, isso aqui do Todo-Poderoso Vitória. Isso aqui, gente, eu vou dar uma explicação antes. O mestre Vitória, ele é muito poderoso, e ele é de Vênus. E ele é o ser de Vênus, né? E ele que pediu a dispensação para tudo isso acontecer no nosso planeta, essas dispensações de luz. Ele foi lá conversar com seres cósmicos, porque antes foi Sanat Kumara, ficou todo esse tempo. Depois, quem foi? Mestre Vitória. Agora, ele fala a respeito disso aqui, que a gente já falou, a Denise também já falou nas outras áreas, mas tem gente que ainda não escutou, então a gente faz assim um preâmbulo, assim, para dar uma explicadinha antes, né? Então, começando de novo, em 8 de novembro de 1938, o mestre Saint-Germain disse que a deusa da luz, a deusa da liberdade e o poderoso Vitória intercederam pela humanidade com o senhor Sanat Kumara e obteve a nova dispensação para a ascensão, né? Essa assistência foi o mais magnífico presente de amor já oferecido à humanidade pela vida, né? Quando alguém, a inteligência dentro do corpo do fogo branco, né? Isso aqui está falando é o seguinte, ó, vou explicar para vocês, né? Quando a humanidade aparece, aqui vai falar assim de uma maneira mais diferente, né? Quando a humanidade ela vem aqui na Terra, né? Elas vão ver pelas centelhas, né? Que elas vêm aqui no nosso planeta. Então tem uma inteligência dentro dela, né? Então aqui ele chamou que é a inteligência dentro do corpo do fogo branco. Aí você vai perguntar para mim, o que é o fogo branco? Tá? Então eu vou te explicar.
é a síntese da presença dos reinos cósmicos de Alfa e Ômega. Agora, quem é Alfa e Ômega? É o grande Sol central, que é o todo-poderoso, né? Então, a gente vem de lá, nesses corpos do fogo branco, vamos dizer assim. Pela primeira vez, se conhece e tem a consciência do eu sou. E percebe a individualidade. Aqui ele está falando, né, da individualidade das pessoas, né? Que a gente já falou lá para trás, na outra live, de que a deusa da liberdade é aquela que vem e fala assim, você vai ter a liberdade agora do livre-arbítrio. É isso que ele vai falar aqui, tá? Mas aqui está falando de uma maneira mais profunda, né? Então, quando a pessoa saiu lá do grande sol central, como uma centelha divina, tim, 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 bem lindinha, bem pura, maravilhosa, né? Então, ele conhece e tem a consciência do eu sou, né? E percebe a individualidade. Sente-se uma individualização, como uma parte individualizada da vida divina. Isso é muito importante a gente entender isso, gente. Do universo eu sou nesta galáxia. E a deusa da liberdade confere a ela o livre-arbítrio. E ela diz: você está na liberdade agora para usar o dom da vida como quiser. Né? Então, esse é o ponto, né? Que ela que fala isso para a gente, né? Você está aqui, agora você não é mais junto com o grupo, vamos lá, do Fogo Branco, era todos um. Você vai sair de lá, eu falando com as minhas palavras, hein? Para fazer experienciações, né? Para a sua elevação, e dentro disso aí, você vai conhecer o eu sou e você vai criar como Deus cria, vamos dizer assim. Vamos ser divindades de individualização, né? E ela, deusa da liberdade, está presente nessa hora nas nossas vidas, quando aconteceu isso com a gente, né? Bom, continuando. Assim é dado, veja bem o que eu vou falar aqui agora, que é muito interessante isso, gente. Assim é dado o livre-arbítrio e a escolha quanto a ela irá ou não continuar como parte da individualização do Criador, atraindo mais energia para a chama trina dentro do seu coração, que lhe permitirá criar como Deus cria, reconhecendo-se como eu sou a chama trina no fogo branco, né? Então, cada vez a gente aqui na Terra, como a gente sempre fala, cada vez mais você está agregando a sua chama trina, energia, experiência, você cada vez vai agregando mais. Mas presta atenção agora, que eu vou falar aqui, ó. Também o ser, através do exercício de seu livre-arbítrio, dado por Deus, pode recusar a autoconsciência e a individualização. Se assim for, então a chama trina é atraída pelos padrinhos em seu coração e retornam ao universal, volta ao grande sol central, né? Vamos dizer assim. Então, mesmo você vê como Deus, na sua profundidade, na sua bondade, no seu amor, se você sai de lá, né, do grande sol central, né, dentro do corpo do ser de fogo branco, aí você recebe a sua individualização, né? A deusa vem, né, e fala se você quer agora tem seres que não querem isso, que não quer viver isso. Aí o que falou ali, aí eles voltam, né, com os padrinhos dele para o grande sol central. Então, nada, se você está vivendo hoje aí uma experiência na sua vida que você não está gostando, que você está chateado com isso, gente, aceita. Porque você escolheu isso aí para você, né? Nada, gente, que vem até nós não é por um acaso, sempre tem uma razão. Até o lixeiro que passa na sua porta que está catando seu lixo. Ele tem alguma coisa de ver com você, né? Então, a gente não está solto aqui, né? Nós estamos fazendo escolhas. E essas escolhas têm as suas consequências, né? Então, agora imagina, Deus deixou que esses seres viessem aqui e eles de repente falam, não, eu não quero ser individualizado, não quero ser.
Aí ele volta lá para o Rio Grande do Sul Central. Simples assim, não é? Então, gente, hoje eu queria falar isso. Falei do mundo interior, como se processa essas coisas que tão difícil da gente entender. Eu achei, antes de falar mesmo lá das Américas, como que foi aquele processo lá, eu quis falar desse interior, né? Que muita gente não conhece, né? E é muito saber que como aquilo que a gente não vê, né? O que não é visível para nós, ele está tão fortemente ligado conosco, né? É isso. Namastê. Muito obrigado. Namastê, muito bom. Gostei demais. É, Muito bacana, né? Essa história porque toda aí. E são assim, os ah, bastidores, né? isso, os bastidores. E a atuação dela sempre foi muito importante, muito forte, não só lá nos Estados Unidos, né, mas em todas as Américas. Lembrando que amanhã a gente comemora 200 anos de independência do Brasil, né? Tá, ela lá. Vou chamar ela lá quando eu for lá na festa. Sim, então, mas tem a atuação dela em toda a América, né? Teve atuação muito forte dela e também eu sei que teve de Saint-Germain com Simão Bolívar, né? Na independência dos países da América Latina, da América Espanhola, né? Digamos assim, porque a América Latina inclui o Brasil. É, Mas também com a Princesa Isabel e todos os outros que atuaram com a abolição da escravatura, né? Que sim, é um capítulo triste da história de toda a América, né? A escravatura não existiu só sim. no Brasil, né? Existiu em todos os países Era o da mundo América. inteiro, né? É, e assim, também complementando o que que você falou do Cristóvão Colombo, né? Cristóvão Colombo foi uma Sim, das encarnações de Saint-Germain. Então sim, é. a gente vê essa conexão e esse trabalho forte que vem sendo realizado já há muito tempo, né? Não é de 100 anos atrás, é um negócio assim muito antigo, né? Muito É um antigo, né? trabalho, é um projeto não só de Saint-Germain, mas de toda a hierarquia com esse trabalho ligado às Américas, né? É. Então, então assim, eu gostei demais. Aí você falou da dentadura, né? Eu achei curioso. Eu tava pesquisando as imagens dele, aí eu achei essa da dentadura. Eu falei, gente, que engraçado, né? Vou pôr lá para as pessoas verem. Eu achei E ele muito. tinha todos os dentes, né, menina? Não, não Olha lá, ó. ele foi perdendo os dentes, né? Ele teve várias dentaduras. Tá vendo? Olha É, aqui, é, tem mola. Ele enfiava isso aqui na boca. é. Mas eu Aí digo ali, né? Era tudo mais ou menos perfeitinho, essas dentaduras, né? Não era, a gente pensa que no tempo antigo não era, o negócio era, tem quase todos os dentes ali direitinho, né? então, aí eu pesquisei, aí eu achei interessante, eu fui pesquisar, né? Que ele possuiu vários pares de dentaduras ao longo de sua vida, e elas eram feitas de vários materiais, né? Chumbo, zinco, cobre, marfim, dentes de vaca e até dentes de outras pessoas. Meu Deus do céu! Oh, minha Nossa Senhora! Aí ele detalha num escrito dele, né, numa carta, que ele comprou Ah, 9 dentes de escravos, né? E ah, aí estava até falando que para a gente pode ser um absurdo, mas isso era comum naquela época, né? E quando ele se tornou presidente, ele só tinha um dos seus dentes, né? E ele ah, recebeu de presente uma dentadura esculpida em marfim de hipopótamo, com arame de ouro e molas de latão. Nossa Senhora! É, eu achei, e eu fiquei vendo isso, eu fiquei pensando, nossa, a gente reclama das coisas, que Eu pensei nisso dificuldade, agora. né? Que dificuldade que era a vida naquela época, hein? Deus é É pai. verdade, meu Deus do céu. E a gente.
tá reclamando. Pode reclamar de nada, né, Denise? Pelo amor de Deus, Reclama. imagine. Reclama quando tem que ir no dentista, acha ruim, não vai. É. Pensar o que que nós também, né, já passamos em toda, Não, e dor toda de essa. dente, pelo amor de Deus, para tirar esses dentes, para cair. Ai, não, gente, é coisa pior que dor de dente. Ai, meu Deus do céu, pior coisa do mundo. E naquela época não tinha, era tudo sofrimento, né, não? Pois é, cárie, essas coisas nunca não são, sempre existiram, né? Só que É, não tinha sempre como, existiram. não É, tinha como trabalhar, né? Como arrumar os dentes. Ai, ai, é muito mas engraçado, né? muito, achei interessante. Mas é isso, era só acho que achei interessante para trazer para Não, vocês, mas uma é bacana. curiosidade, uma É, curiosidade. Então é isso, gente. Vamos então fazer a meditação e daí vamos. na- depois na outra, não nessa próxima, outra você continua falando da história da É, deusa da liberdade. sim. Então vamos lá. Então vamos todo mundo sentando aí confortavelmente. Fecha os olhos. Faz uma inspiração profunda, faz a respiração abdominal. Solta o ar bem devagar. Relaxa. E nós vamos fazer um passeio com a bem-amada deusa da liberdade. Nós vamos todos juntos já. Você imagina a sua proteção, apesar de que ela já está envolvendo a todos com a sua luz protetora. E nós vamos até o templo do sol, que fica bem no plano etérico, bem sobre aonde hoje está a Estátua da Liberdade. Ele tem um formato esférico. Nós nos vemos no átrio do templo. Nos leva lá, a bem-amada deusa da liberdade, para que possamos entrar em contato com a chama lá ancorada, chama da liberdade. Então tem a chama trina, que está ancorada, porém hoje ela faz sobressair a chama dourada para iluminar a nossa mente, para iluminar o nosso corpo mental, para ajudar na elevação da nossa consciência. E nós vamos vendo aquela chamatrina enorme que está no centro do templo, ancorada. Nós vamos entrar dentro dessa chama
e lá permanecer centrado. Nós vamos sentindo que esta chama vai preenchendo as nossas células, todos os átomos dos nossos corpos. Nós vemos esta chama trina da liberdade que nos envolve agora. Nós estamos centrados na chama dourada. Vamos direcionar esta chama da liberdade para aquela área da nossa vida que precisa ser resolvida, que precisa ser libertada de algum problema, de alguma situação desagradável, seja pessoa, seja apenas situação. Então visualize a pessoa ou a situação e direcione esta chama trina para envolver tudo. Eu vejo agora a situação que você irradiou, a chama da liberdade, como você gostaria que ela fosse, como que você gostaria que ela estivesse resolvida e entregue a situação e a resolução nas mãos da sua presença divina e da bem-amada deusa da liberdade. Agora nós vamos preencher toda a nossa residência, os nossos familiares, com esta chama. Então, nós vamos vendo essa chama que envolve agora a nossa casa e tudo que nos diz respeito.
Veja a imensa chamatrina que envolve a sua casa agora. Coloque a sua casa bem no centro da chama dourada. Veja a sua casa de longe e perceba como ela parece um sol irradiando luz para toda a sua região, abençoando todos os seus vizinhos, todo o bairro, o comércio, todos os empregos, né, as empresas que dão empregos, as pessoas perto da sua casa. Veja a sua residência como um ponto central desta chama da liberdade, irradiando-se para todas as direções. E nós vamos agora, juntamente com a bem-amada deusa da liberdade, irradiar o nosso coração e de dentro desta chama trina maravilhosa, a chama da liberdade para todos os corações humanos, para todos os seres encarnados e desencarnados que se encontram no planeta Terra hoje, em todos os planos, todos os reinos, dimensões, também abençoando os seres elementais que precisam serem libertados da condição em que se encontram, também o reino da natureza, os animais, nós vemos como essa chama vai se irradiando para todos os seres, vai envolvendo todo o planeta Terra. E nós vemos uma imensa chama trina e colocamos o planeta Terra bem no centro da chama dourada. Tem de abençoar toda a vida.
Nós vamos também agora irradiar esta chama para fora do planeta. Vamos irradiar para todos os seres que se encontram agora no sistema solar. Nós vemos esta chama trina que vai se expandindo, que vai envolvendo e circulando todo o sistema solar, preenchendo todos os planetas, todas as naves, todos os seres, toda a vida que se encontra agora no sistema solar. Nós vamos agora visualizar mais uma chama trina enorme e vamos colocar todo o sistema solar no centro da chama dourada. Então nós podemos ver e visualizar todo o sistema solar bem no centro de uma chama dourada, na chama trina. Então nós vemos a chama trina que nos envolve, a nossa casa, o planeta e agora todo o sistema solar, onde toda a vida, por toda a extensão deste sistema, é abençoado agora com a chama da liberdade. E nós atraímos agora, do grande sol central, mais desta qualidade divina para abençoar a tudo e a todos, para trazer a liberdade a toda a humanidade, a toda forma de vida. A liberdade de todas as desarmonias, de todas as transgressões, de todos os grilhões. Para que possamos assim, então, cruzar os portais da luz, chegar numa oitava superior.
E a bem-amada deusa da liberdade diz: amados de meu coração, vocês não sabem a importância que tem desta qualidade divina para a atualidade do planeta Terra e de toda a humanidade. Se vocês soubessem, a usariam e a ancorariam todos os dias. Esta luz pode trazer a liberdade para todos os habitantes do planeta Terra, num período mais curto do que vocês podem imaginar. E em nome da presença divina eu sou de toda a humanidade, eu decreto agora que todos conheçam a liberdade. Apelem por mim, apelem por todos os seres e também os anjos da liberdade, a fim de que a luz possa se manifestar definitivamente em todo o planeta Terra. Eu agradeço a atenção despendida a mim, despendida a esta qualidade divina e a todo esse trabalho que está sendo feito agora. Sejam todos abençoados com a minha luz e com o amor de meu coração, para trazer a liberdade eterna a todos nós. Busquem a liberdade de tudo aquilo que te prende ainda às questões e conceitos humanos. Busque a liberdade em todas as áreas da sua vida. Leve também esta luz para todos aqueles que cruzarem o seu caminho. Obrigada mais uma vez. Estão todos convidados, estejam comigo durante a noite aqui no Templo da Liberdade para absorver mais desta chama, para receber ensinamentos e para abençoar a toda a humanidade.
Que vocês sejam sempre todos abençoados. Em nome da presença divina, eu sou de cada um. Então, nós vamos voltar agora à consciência física. Nós vamos nos despedir do Templo da Liberdade. Vamos permanecer e deixar que as imagens construídas continuem agindo, irradiando luz na nossa vida, no nosso mundo, na nossa casa, em todo o planeta Terra. Sinta ainda esta chamatrina que te envolve e permaneça com ela atuando aí nos seus corpos, nas suas células, trazendo também a liberdade de qualquer situação de doença, trazendo saúde, né? Qualquer situação limitante. Nós vamos fazer uma inspiração profunda, soltar o ar bem devagar. Solta o ar devagar. Faz a respiração abdominal. Vai sentindo o seu corpo. Vá prestando atenção na sua mão, nos seus dedos. Mexa os dedos, os pés. Sinta toda a energia que você absorveu e sinta a alegria desta luz, de estar presente com esta luz, com essas bênçãos em sua vida. Inspira, solta o ar. Se quiser, pode abrir os olhos. Espero que todos estejam bem. Ai, obrigada, Denise, foi maravilhosa estar com ela. Nossa, minha mão até Gente, dormiu. menina, porque foi muito profundo. E ela trabalha na profundidade mesmo, né? Lindo.
Não sei se alguém Ai, conseguiu ver a imagem do templo lá da chama, dela também. Bonita. nossa, muito lindo. Lindo mesmo. Aí vamos irradiar essa luz, né, para o planeta. Vamos É, irradiar essa luz para todos os países, né? A gente está também numa situação que precisa. Todos os países estão passando por situações complicadas, né? é verdade. Então, vamos irradiar essa luz, né, Carolina? Ai, ai. Queimei o zen agora. Eu Não vem também, nada, também tô meio assim. Ai, Maria do nem, céu. não vem nem nada na cabeça, né? É, A cabeça mas fica assim, vazia. é. Eu sinto ficar puxando aqui, assim, aqui em mim, sabe? Fico puxando o negócio. Ai, É porque expande, né? O é. chakra coronário, ele expande quando a É porque gente ele tá faz. aberto. Aí depois, quando você abre o olho, ele fica pulsando lá, fica assim, ai, fica tão engraçado. É, o meu tá Muito aqui na bom. testa, né? Fica assim. É. Eu Ah, sinto na testa, sinto aqui também. é. Tava É o sentindo chakra, aqui. é o chakra que expande. É. Bom, Ele quer gente, é ficar isso lá e a aí. gente manda ele É, voltar, né? Não, Denise? Ele quer ficar lá. De repente você fala, vem embora, vem embora. E ele, ó, não quero não. vamos voltar. Aí, Ah, não, não dá. Deixa não. eu ficar mais um pouco. É isso aí. É. Bom, gente, boa noite para vocês, boa semana, Boa com as noite. bênçãos da deusa da liberdade na vida de vocês. E Namastê. irradiem essa luz para todo o planeta, né? Como ela mesma pediu. Terça-feira que vem a gente volta, continuando aqui sobre os assuntos da ascensão. Bom, e se lembrem de pedir para ela, né, para ir à noite no templo dela. Né? Ela guarda todo Verdade. mundo lá. Tá bom, gente? Até a próxima. Até a próxima.